Fala pessoal, beleza? Léo aqui. Hoje eu vim gravar esse vídeo para mostrar alguns comandos do Vim que eu acho interessante, né? Mas precisamente aí 9 comandos que eu acho interessante. Não consegui achar o 10º, então vai com 9 mesmo. Então eu vou demonstrar eles aqui para vocês. Eu estou sem o Screen Key hoje, né? Que é aquele aplicativo que mostra as teclas para vocês, mas eu vou ir falando aqui e tentar ser o mais claro possível. Vamos lá, eu vou abrir aqui o meu arquivo. Ahn, Aqui, esse aqui, beleza? Então eu já deixei aqui separado algumas coisas, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho interessante de saber ou de utilizar com o Vim, algum deles eu aprendi faz pouco tempo, então eu não estou utilizando muito, mas alguns deles eu já sabia, né? O macro é um deles, né? Então, para que você utiliza o macro, né? Então, todos os exemplos que eu vou fazer aqui para substituir vai ser utilizando essa variável de rotas, né? Então, aqui é um arquivo TypeScript, React, então eu vou tentar utilizar aqui como exemplo essas rotas mocks aqui, né? Só para nível de exemplo. Então, o que eu gostaria de fazer aqui? Então, digamos que eu vá adicionar um barra v1 barra accounts, barra b1 barra v1 barra profile. Então, eu queria fazer isso em todas as rotas, né? Então, fazer isso manualmente é muito custoso, né? Eu teria que ir lá, barra V1 barra e aí vai, né? Então, é, isso gera um pouco de custo, né? A gente fazer isso, imagina se tivesse mais linhas, né? Tivesse fazer isso em muito mais linhas. Então, o macro ele serve para você fazer o quê? Você gravar uma sequência de comandos e executar ela com um atalho, né? Então, você aperta um atalho e você executa ela, né? Essa sequência. Então, digamos que eu queira executar isso que eu falei, barra v1 barra para todos esses arquivos da rota. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, é começar a gravar o meu macro. Então, eu estou aqui no meio da palavra, não tem tanta importância assim. Eu vou gravar aqui. Deixa eu tirar esse mouse aqui. Eu vou gravar aqui o macro, não importa se eu estou aqui, eu só tenho que lembrar da sequência que eu tenho que fazer. Então, para gravar, eu aperto Q e seleciono uma letra, né? Por exemplo, A. Então, aqui embaixo já apareceu, né, o recording @A, então ele já está gravando ali. E a partir daí, tudo que eu fizer vai ser gravado ali no macro. Então, eu estou aqui na minha meu cursor está na linha 21 aqui e eu vou fazer o que? Eu vou apertar o underscore, né, para eu ir para o começo da linha. Vou apertar aqui o A para eu mover meu cursor depois da minha aspas, né? Vou colocar aqui o barra V1 barra, né, que é o que eu quero. Vou apertar Ctrl C e vou mover para baixo, certo? Isso é a sequência que eu vou fazer. Daí, vou parar de gravar o macro, né, a partir do momento que eu aperto a tecla Q novamente. Então, pode ver que lá no canto inferior esquerdo ele sumiu. E aí, para eu executar, eu aperto @A, né, que é a letra que eu escolhi no começo. Então, @A, ele vai executar, né? Então, aqui, @A, @A, então... E outra, se eu quiser executar isso num determinado número de linhas, é só eu escolher a linha relativa, né, para isso. Então, ali, eu quero executar até a linha relativa 4, né, que tá aqui, que aparece aqui. Então, eu escolho a 5 para ele poder executar uma antes, né? Então, sempre tenho que escolher uma depois. Então, eu vou colocar aqui, 5, @A. Então, coloquei 5 @A, apareceu tudo certinho, ficou da forma que eu gostaria. Então, para isso que serve o macro. Existem outras formas de fazer isso. Então, uma delas é utilizando o número 2 aqui, que é o norm, né? Então, eu vou voltar aqui para o que estava antes. O norm para que serve? Serve para você executar código Vim, executar comandos Vim, né? É, fazer alguma ação, só que através de comandos, né? Então, o que seria isso? Então, digamos que eu estou aqui com o meu cursor aqui na linha 20, vou apertar aqui norm e de insert teste, né? Então, eu inseri teste ali na linha 20, né? Então, para isso que o norm ele serve. E uma coisa que ele pode fazer é fazer isso mais para linhas, para várias linhas, né? Então eu uso o Visual Mode para selecionar várias linhas e eu posso executar esse norm em várias linhas. Então você já deve estar imaginando o que eu vou fazer. Vou colocar aqui o norm, né? E aí eu vou executar a mesma ação. Vou colocar começo da palavra. Eu posso colocar o A, né? Que ele vai pular ali para depois da aspas, ou seja, vai fazer isso para todas as linhas. Coloco o A, coloco barra V1 barra, né? E aperto Enter aqui e tive o mesmo resultado que eu tive com o macro, né? Claro, o norm vai servir para coisas simples como essa, né? Agora, se você tiver alguns comandos que você tem que fazer ou coisas que você deseja ter mais complexidade, daí você vai fazer
o macro, aí você decide o que você vai utilizar, né? Outra forma de fazer isso, né? Então vou voltar aqui que estava antes, é utilizando o número 3 aqui, que é o Visual Block, né? Então para você utilizar o Visual Block, você aperta Ctrl V e você consegue selecionar várias linhas, né? E selecionando várias linhas, você pode fazer a inserção ou remoção, seja lá o que for, né? Então aqui, selecionando várias linhas, eu posso apertar o I maiúsculo, tá? Para ele poder ir para o começo da inserção que eu fiz. E aí eu coloco barra V1 barra e aperto o ESC, né? Apertando o ESC, ele executou a mesma coisa que eu tinha feito com o norm e com o macro, só que dessa vez usando o Visual Block, né? Então, eu não sei se seria Visual Block o nome correto, mas é modo visual só que em bloco, tá? Então, basicamente seria isso. Daí, beleza, vamos agora ali pro número 4, né, que é o uppercase e lowercase. Esse aqui é bem simples, né, então, dado que você selecionou alguma palavra, se você apertar o minúsculo, né, ele vai deixar, ele já está lowercase, então vou colocar aqui o maiúsculo, ele vira uppercase, e o minúsculo lowercase. E você pode fazer um toggle apertando o til, né, então você faz aqui um toggle dele, né, então isso é bem interessante caso você queira fazer um uppercase ou lowercase de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais rápida, né? Então você consegue utilizar. Uma coisa que eu também utilizo é o substitute, né? Que é o comando S do Vim. Então, para utilizar ele, né? Ele serve para você fazer uma substituição de algum arquivo, né? Você trocar, fazer um replace, né, de alguma palavra, só que de uma forma global, igual você utiliza no VS Code com Ctrl Shift L, alguma coisa do tipo, né? Então, basicamente, o que você faz? Você faz aqui, você coloca os dois pontos, o porcentagem, S, e aqui você coloca a versão antiga e a versão nova. Então, por exemplo, eu já deixei aqui de propósito dois perfis, né? Então, eu quero trocar perfil para profile, né? Então, vou colocar aqui profile. Daí, se eu colocar aqui vou colocar um barra G para ele fazer isso no arquivo inteiro. E se eu colocar um C aqui no final, se eu colocar dessa forma e apertar Enter, ele vai trocar. Agora, se eu colocar a letra C, ele vai perguntar quais que eu quero trocar, né? Que isso é interessante caso você queira trocar só algumas palavras e não todas, né? Então, se eu apertar aqui o Enter, né? Ele vai me perguntar, você deseja trocar essa? Ali ele tá selecionado em azul aqui, né? Ó, a seleção está em laranja, agora o que ele está perguntando está em azul. Então digamos que eu não queira tirar a primeira, mas só a segunda. Então eu vou colocar N para essa primeira e Y para a segunda. Então ele trocou aqui a segunda, a primeira, né? Quer dizer, a segunda e não trocou a primeira. Então é uma forma de você fazer também. Tá? O número 6 aqui, comandos que eu também utilizo. Registers, né? Então, o que significa isso? Então, dentro do Vim, né? Ou dentro da plataforma Linux, você tem, né? De qualquer plataforma no caso, você tem clipboard, né? Você tem ali o lugar que você armazena suas coisas quando você copia, né? Então, quando você copia, você salva isso dentro do clipboard. Então, você tem controle dos registros disso, né, dentro do Vim aqui através de alguns comandos. Então vamos supor que eu queira copiar essa palavra accounts para um registro específico, ou seja, eu vou utilizar ela depois, mas não agora, então eu vou guardar ela ali num registro específico. Eu posso selecionar ela, né, e eu coloco aspas, né, eu estou digitando aqui, mas não está aparecendo, mas coloquei aspas A, Y, tá? Então eu guardei ela no registro A. Eu posso escolher qualquer tipo de registro, né? Mas eu guardei no registro A, eu posso escolher número, ou seja lá o que for. Então, beleza, guardei no A. Agora eu vou copiar aqui o profile, né? Ó, colei aqui e está o profile, né? Então, tranquilo, deu para entender que está o profile aqui agora. Se eu colar de novo o profile. Agora, se eu colocar aspas A e P, ele vai colar o meu account que eu copiei para o registro A, né? Então, você consegue ver o histórico aqui utilizando se você colocar aqui reg, se eu não me engano, né, você tem aqui os comandos que foram utilizados, né? Aqui, ó. Eu tenho vários comandinhos aqui e para eu utilizar eles é só eu ver aqui qual que é a letra, né, e utilizar. Por exemplo, o A eu coloquei accounts e foi por isso que ficou dessa forma, né? Por isso que ele deu para eu poder utilizar o A para poder colar, né? Então aqui, por conta disso, ele salvou lá no registro A, né? E aqui agora eu tenho o número 7, que seria o A e o X. Para que seria esse A
e X, né? Seria para eu aumentar ou diminuir números, né? Bem simples, mas útil, né? Então, se eu colocar aqui o Ctrl, né, e A, eu dou um increase, né? E o Ctrl X, eu dou um decrease aqui. Eu diminuo, A aumento, o X eu diminuo. Então, quando você está ali na pressa querendo só aumentar alguma coisa, então aqui, por exemplo, aqui eu vou aumentar para 5, né? Opa, fiz uma besteira aqui. Então aqui eu vou aumentar para 6, aqui eu vou aumentar para 7, né? Tem que ter um pouco de jogo aqui porque é difícil. Meu teclado parou de funcionar e eu estou utilizando o teclado do notebook agora. Então aqui aumento para 8 e por aí vai, né? Então essas são as formas de você utilizar o, o X e o A, né, para poder fazer increase e decrease de variáveis. Aqui, agora no número 8, né, seria a ordem de seleção. Esse aqui eu acho que é o mais interessante, né? Então eu vou utilizar aqui um componente, né? Digamos assim que você vai selecionar esse componente aqui. Essa seria a seleção que você queria. Mas por um acaso você esqueceu de selecionar o stepper. Vamos supor que selecionou aqui. O que você iria fazer normalmente, né? Dar um Ctrl C, subir de novo e selecionar. Mas agora, com esse comandinho aqui que você vai saber, você pode apertar o O, tá? Que ele troca a ordem de seleção. Então ele voltou lá para cima, ó. Apertei O, foi para baixo, apertei O, foi para cima, O, para baixo, cima. Então aqui, ó, vou voltar para o step aqui, vou voltar aqui e acabou, certo? Você pode corrigir isso sem precisar ter que parar a seleção ou voltar para onde você estava, tá? Então aqui já foi aqui então o número 8 e o último, né? Não é assim, não é o mais útil, eu diria, mas ele salva algumas vezes, que seria você ir para a última seleção, o último Yankee que você fez. Na verdade é a última seleção, ele não vai fazer o Yankee, mas ele vai mostrar para você. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho, né, deixa eu voltar aqui para onde estava. Vamos supor aqui que eu vou trocar isso aqui manualmente, né? Então eu quero trocar para perfil. Então digamos que está profile, eu quero trocar para perfil. Então, e aqui, por exemplo, tá, sei lá, tá teste, né? E aí, beleza. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o profile, vou copiar, dei o Yankee nele, vou colar aqui. Se eu colar com o P maiúsculo, ele vai colar e não vai substituir o meu registro atual, né? Então ele vai colar e vai continuar com o profile no meu registro atual, né? No meu registro corrente. Agora, se eu colar com a letra P normal e eu vier aqui, ele vai ter copiado aquilo que eu fiz no Yankee, certo? E aí, o que eu posso fazer, né? Por exemplo, digamos que eu vá substituir essa daqui. Essa daqui não estava com o teste, né? Então vamos deixar assim, ó, teste e teste. E aí eu queria colocar profile nesses dois testes aqui. Então copiei, colei aqui, mas agora, infelizmente, eu tenho o teste, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso apertar o GV, que ele vai voltar para a minha seleção anterior, e é só eu dar o Yankee de novo, para eu poder colar aqui, né? Ó, agora ficou teste de novo, ó. Ficou teste, vou dar um U, vou dar um GV de novo, vou copiar e aí eu posso voltar aqui. Então, quando você esquece de dar utilizar o P maiúsculo para você não subscrever o clipboard atual, o registro atual no caso, você pode apertar o GV que ele vai voltar para o último texto que você selecionou e aí você vai conseguir fazer tudo certinho. Beleza? O vídeo não ficou muito curto, né? Então eu queria fazer o mais rápido possível, por isso que eu fui passando os comandos aí meio que no rápido. Mas, né, acho que foi bem interessante esses comandos, acho que vai ajudar bastante gente aí com comandos novos, comandos que são úteis para quando você está utilizando na programação e etc. Né? Então, é isso aí. Obrigado, gente, por ter assistido e vejo vocês no próximo.